Olá, meu nome é Cláudia e bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Então, o assunto que eu vim falar sobre hoje é justamente para a gente estar em julho, e para quem não sabe, julho é o mês do orgulho LGBT. Então eu vim trazer esse assunto hoje porque é uma coisa muito importante para mim, diz muito sobre o que eu acredito, quem eu sou. E eu acho que é um assunto muito importante para a sociedade falar, na verdade, para principalmente nós LGBTs falar. Para começar, eu odeio a palavra assumir, porque quando a gente fala eu me assumi, parece que a gente tá fazendo algo errado. Então eu não gosto dessa palavra, mas infelizmente eu acho que é uma mais explicativa que a gente tem pra falar sobre esse assunto. Como eu falei no título, né, sobre a importância da gente se assumir, se aceitar. Eu acho que esse é um dos assuntos que eu tenho com todos os meus amigos e com todas as pessoas do meio LGBT com quem eu tenho contato, principalmente as pessoas que às vezes não são assumidas ainda. Eu acho que essa pergunta sempre surge quando tu é uma pessoa LGBT e tu conhece outra pessoa LGBT, da pessoa perguntar quando ela não é assumida, tipo, dicas, essas coisas. Então esse é um assunto que eu acho tão importante, que eu converso com basicamente todo mundo. Nesse ano faz 2 anos que eu me assumi pra todo mundo, porque há muito tempo atrás muita gente já sabia, né? Desde os meus 13, 14 anos eu já tinha contado pra algumas pessoas. E aí, nesses últimos 2 anos, foi aquele, né, pra falar no geral. E assim, como a gente tá no mês do orgulho, eu tava pensando muito sobre isso, porque tem gente que até hoje não é assumida, sabe? Às vezes a gente pensa que, tipo, já é uma coisa tão comum pra gente que já tá, tipo, liberto disso. E às vezes eu paro e penso que tem gente que ainda tá lá dentro do armário, escondidinho, e não pode falar sobre. E daí é outro caso, né? Obviamente eu não posso falar, tipo, não, é importante você se assumir e a pessoa pode ser expulsa de casa, por exemplo. Mas bom, pra mim a importância é muito a questão de tu mostrar pro mundo quem tu é, sabe? Principalmente agora, nesse mês que me faz refletir tanto, como há muitos anos atrás a gente não podia nem, sabe, ter nenhum estereótipo, nem andar na rua. Tinha que totalmente fingir que tu era o que tu não era. Hoje em dia, felizmente, apesar de todas as controvérsias e gente que ainda nos odeia e quer ver a gente da pior forma, ou acha que isso ainda é uma coisa, sei lá, uma fase ou qualquer coisa assim, é uma coisa muito mais possível. Isso graças às pessoas que há muitos, muitos anos atrás, e nem tantos, né, mas que há bastante anos atrás lutaram contra isso, para que a gente possa ser livre hoje em dia. Então, pra mim, a importância tem muito a ver com isso, sabe? Porque teve gente que já teve numa vida muito pior, que não podia ser nem 1% da pessoa que ela queria ser, por pura pressão e por medo, né? E antes desses 2 anos de eu me libertar pro mundo inteiro e falar sobre quem eu era e quem eu queria ser, eu pensava muito assim, tipo, eu não tenho que me assumir porque as pessoas têm que só aceitar, tipo, héteros não se assumem. E realmente eu ainda penso que, tipo, héteros não se assumem, então por que eu, que sou só uma pessoa comum, só tenho um gosto pelo mesmo sexo que é o meu, tenho que me assumir? Só que isso me mostrou como a gente se assumindo, nossa, tô falando muitas vezes a palavra assumir, assumindo, meu vocabulário tá péssimo. Mas enfim, isso mostra pra gente, pro mundo, a nossa identidade, entendeu? Que tu é uma pessoa que tu não vai se esconder, sabe? Tipo, hoje em dia, se alguém acha que eu sou hétero, pra mim é muito uma ofensa. E anos atrás era o que eu queria e achava certo que eu devia aparecer, porque ninguém podia saber quem eu era de verdade. E cara, é muito libertador quando tu se aceita e vê a pessoa que tu é e tu decide tacar o foda-se pras pessoas que falam mal, pras pessoas que julgam, e tu fala assim, cara, eu sou isso mesmo e nada vai mudar, sabe? Eu acho que é muito importante a gente não deixar que ninguém apague a nossa identidade. Infelizmente eu sei que tem gente que ainda precisa se esconder, que não pode demonstrar quem ela é de verdade, se abrir e falar sobre o assunto, mas eu acho que a gente, principalmente a gente que já tá aberto, porque a gente tá exposto, sabe? Depois do momento a gente tá exposto, porque a gente posta foto nas redes sociais, a gente fala sobre, a gente conversa sobre abertamente, então a gente acaba ficando exposto. E eu acho que com isso a gente tem que mostrar mais. Isso é só um exemplo mínimo, né? Obviamente a nossa vida não se resume a uma rede social. E tipo, eu acho que às vezes a gente trata com tanta naturalidade que a gente esquece o passado, sabe?
E, tipo, aquece muito meu coração pensar que teve gente muito forte que lutou pela gente, que tá hoje em dia tendo uma qualidade muito maior, apesar dos apesares, que a gente pode ser quem a gente é. E às vezes uma pessoa fala, tipo, não usa uma roupa desse jeito, sabe? Tu fica muito estereótipo de gay, de sapatão, etc. E aí a gente tira essa roupa e fica tipo, vou tirar, né? Não faz mal. Só que, cara, eu acho que até isso diz muito, sabe? Porque a gente já tá... a gente que é LGBT, geralmente a gente cresce desde a infância pensando que talvez isso não seja tão certo. E aí, quando a gente tá assim liberto, chega uma pessoa aí e fala, tu podia botar uma roupa mais feminina, mais masculina, pra te não ficar tão... sabe? E a gente acaba trocando. E isso é muito triste, e infelizmente isso acontece dentro do meio LGBT, sabe? Eu que frequento bastante Twitter e etc, eu percebo que às vezes as pessoas no Twitter e tal, elas agem muito assim, sabe? Tipo, tem aquele grupo que é LGBT, só que é extremista, sabe? Tu é gay, mas tu não precisa mostrar que tu é gay. Tu é sapatão, mas tu não precisa mostrar que é sapatão. O mundo não precisa saber quem tu é. Só que é totalmente ao contrário, o mundo precisa sim saber quem a gente precisa mostrar quem a gente é. A gente precisa lutar por quem a gente é e por quem a gente acredita. Então, tipo, às vezes eu tô muito estereótipo, sabe? Às vezes eu tô com a roupa mais estereotipada, assim, que a pessoa vai olhar na minha cara e falar, sapatona. E eu vou falar, cara, sim, eu sou. E qual o problema, sabe? Enfim, eu não vejo problema da pessoa olhar na tua cara e saber a tua sexualidade. Pra mim isso é muito bom, inclusive. E tipo, eu sei que tem gente que fala, tipo, mas eu tô com minha namorada de noite, eu fico com medo de alguma coisa. É totalmente compreensível, sabe? Só que uma coisa também é séria, porque, tipo, se a gente for passar a vida inteira com medo, porque tem gente homofóbica no mundo inteiro, em todo horário, em qualquer momento. Então é de se pensar, sabe? A gente vai ficar com medo a nossa vida inteira, ou a gente vai lutar e mostrar pro mundo que isso é normal e que eles têm que aceitar, sabe? É totalmente plausível tu pensar que a pessoa que tu gosta pode sofrer algo por ela ser muito estereotipada, mas também é uma escolha dela mostrar pro mundo quem ela é e ter a força que ela tem pra dizer pra todo mundo e dar a cara a tapa, falar assim, eu sou assim e eu não vejo problema e vocês vão ter que aceitar, sabe? Infelizmente isso é uma coisa muito perigosa às vezes, eu entendo totalmente. Por exemplo, tem casos até hoje de gente que vê que tem um grupo de LGBT reunido e faz algumas coisas ruins, como foi aquele caso de muitos anos atrás, que pessoas entraram naquela festa lá de gente LGBT e fez aquele massacre lá horrível. Só que a gente deixando de ser a gente não muda isso, sabe? Porque a gente nunca vai parar de receber ataque. Porque tu pode estar 100% assumido e teu círculo ser maravilhoso e ninguém te desrespeitar, todo mundo te entender e te apoiar. Mas às vezes uma pessoa que tu menos espera vira as costas pra ti, ou uma pessoa que tu menos espera é super homofóbica contigo. Pra gente ser a gente tá exposto 24 horas por dia a topar com alguém péssimo. A gente não tem que se limitar pensando que é só uma minoria e a gente tem que manter os padrões pra agradar os outros, sabe? Porque eu não consigo nem imaginar o quão horrível é tu ter que passar a tua vida inteira se escondendo, como foi há muitos anos atrás. Então imagina hoje em dia que tu pode ver algumas pessoas muito livres e tu, por medo, pensar que tu tem que se esconder a vida inteira, sabe? Enfim, eu acho que se tu não conhece a luta, se tu é uma pessoa LGBT que ainda tem medo de julgamentos, que ainda acha que tu tem que viver na média para agradar todo mundo porque os héteros são a maioria, cara, eu recomendo muito que tu veja alguns documentários sobre Stonewall e tu pense sobre isso, sabe? Porque, tipo, mano, tanta gente lutou pra gente ter esses direitos e às vezes a gente, sei lá, pra querer agradar a maioria, a gente fica submetendo a isso. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que todos tenham entendido e que vocês possam se orgulhar de quem vocês são e que entendam a importância da gente ser quem a gente é. E valeu pra quem assistiu. Tchau!